A questão da liberdade de expressão é que, tipo assim, eu não sou um defensor da liberdade de expressão, digamos. Eu sou um defensor da fala verdadeira, ou seja, acredito que as pessoas devem dizer o que acreditam ser verdadeiro. Acho que essa é sua obrigação. Também é seu direito, mas vem com uma obrigação. Mas não acredito que a fala verdadeira seja possível sem a liberdade de expressão, pois você simplesmente não é muito bom em pensar. Então você tem que tropeçar ao formular ideias pela primeira vez, entrar em território que nem sempre é produtivo, manifestar seus preconceitos e, resumindo, você tem que ser um tolo. E a única maneira de melhorar isso é, primeiro de tudo, tropeçando nisso no começo e, em seguida, observando cuidadosamente que tipo de reações você está obtendo e tendo um diálogo a respeito, para que você possa começar a aperfeiçoar suas ideias e melhorar seu foco e descobrir onde cometeu um erro e todas essas coisas. Então, grande parte do necessário para o pensamento é a liberdade de cometer erros, porque o que você vai fazer certo na primeira vez? Não acho que sim. E você sabe, é por isso que para Carl Jung, por exemplo, o tolo era um precursor mitológico do herói. O trapaceiro é um precursor mitológico do herói, porque a menos que você esteja disposto a tropeçar e a ser um tolo quando começa a fazer algo, o que sempre acontece quando você está aprendendo algo novo, você sabe, e ser um tolo quando você começa a fazer alguma coisa, o que sempre acontece quando você está aprendendo algo novo, então você não vai progredir. Então, sendo prático, a fala precisa ser o mais livre possível para que as pessoas possam estar erradas, ter preconceitos e ainda assim expressar suas opiniões, incluindo as mais sombrias, e permitir que elas sejam parcialmente melhoradas pelo mundo, porque se você diz coisas muito estúpidas e age de acordo, o mundo te dá uma boa lição. Mas também há intermediários sociais, as outras pessoas com as quais você está se comunicando, que também farão a mesma coisa. Sabe, estamos sempre transmitindo informações uns para os outros constantemente, tentando moldar o comportamento um do outro. E o que estamos tentando fazer é trazer à tona das outras pessoas aquilo que gostaríamos de vê-las manifestar. E, portanto, há um ideal implícito também que as pessoas estão sempre transmitindo umas às outras. E há uma tremenda pressão social em geral para manifestar esse ideal implícito o mais próximo possível, porque caso contrário as pessoas desaprovam você, não têm interesse no que você está dizendo ou te criticam, entre outras coisas. E você tem que ser permitido receber esse tipo de feedback corretivo, porque caso contrário você se desvia e se torna sujeito à sua própria insanidade idiosincrática. E quero dizer, já vi isso muitas vezes na minha prática clínica, porque, primeiro de tudo, tenho pessoas isoladas que vêm me ver, e tudo o que elas fazem é falar. Eu só ouço, quero dizer, porque elas não têm mais ninguém por perto, e elas precisam de alguém para entender a história delas e manter suas mentes organizadas. Elas não conseguem fazer isso sozinhas. E elas não conseguem fazer isso sem ouvir a si mesmas falando, porque para a maioria das pessoas falar é como elas pensam. E falar socialmente é ainda mais como elas pensam. E digo isso literalmente, não metaforicamente, e acho que isso é verdade para quase todo mundo. Sabe, quero dizer, há pessoas que são treinadas academicamente que realmente conseguem pensar. Mas para pensar você tem que se dividir em subpersonalidades, suponho. Cada uma das quais possui uma opinião diferente bem elucidada. E então você tem que permitir que esses diferentes elementos da sua personalidade tenham um diálogo interno. E você tem que tirar conclusões disso. Isso é muito, muito difícil para as pessoas fazerem. E nós superestimamos radicalmente o quanto elas fazem. Jung disse em certo momento que as pessoas não pensam tanto quanto pensamentos aparecem em suas cabeças e elas acreditam neles. O que acho uma forma muito mais precisa de descrever isso de forma geral, porque o verdadeiro pensamento não é apenas ter os pensamentos em sua mente. É olhar para o pensamento e então criticá-lo, certo? Você tem que se separar do pensamento e decidir se é valioso ou não. E isso se parece mais com uma função de edição. E sabe, leva muito tempo para ser um bom editor, uma quantidade tremenda de tempo, e isso simplesmente não acontece em geral. Então eu diria, sem liberdade de expressão, não há pensamento verdadeiro. E então você poderia dizer, quem diabo se importa se pensamos ou não? E acho que a resposta para isso é bastante óbvia. Quero dizer, você pode pensar que é tão óbvio que não precisa de explicação, mas há muito poucas coisas que são tão óbvias que não precisam de explicação. Então, a razão pela qual pensamos é para que o mundo não nos ataque tão duramente quanto poderia. Fundamentalmente, sabe, e quero dizer isso literalmente,
porque a maneira como as pessoas evoluíram a capacidade de pensamento foi que o córtex pré-frontal, que medeia grande parte da habilidade linguística voluntária, na verdade surgiu ao longo da história evolutiva do córtex motor. E isso é uma coisa muito interessante de entender, porque significa que, sabe, os animais basicamente pensam se movendo. E o problema disso é que se você pensa se movendo e faz o movimento errado, então você morre. Enquanto o que os seres humanos podem fazer é gerar avatares fictícios de si mesmos em mundos fictícios, e eles podem executar os avatares como simulações, e aqueles que são mortos não são expressos no comportamento. E quero dizer, você também pode fazer isso com palavras, embora as pessoas, sabe, originalmente fizessem isso principalmente com imagens, elas fazem a mesma coisa com o teatro. E então a razão pela qual você pensa, e acho que foi Alfred North Whitehead que disse isso, acho, mas não tenho certeza absoluta. A razão pela qual você pensa é para que seus pensamentos possam morrer ao invés de você. Isso é uma frase brilhante, brilhante, brilhante e absolutamente verdadeiro. Então, se você pensa corretamente, então você elimina as ideias que, se você as colocasse em prática, te matariam, ou pelo menos causariam sofrimento, ou talvez causassem sofrimento às pessoas ao seu redor. E uma vez que é mais ou menos óbvio a priori que o sofrimento é pior do que não sofrer, na maioria das circunstâncias, parece razoável agir de maneira a minimizá-lo na medida do possível. E então você precisa de clareza de pensamento, porque isso ajuda a guiar você por um mundo envolto em neblina e cheio de objetos afiados. E se você não quer tropeçar neles e se empalar, então você deve ter uma visão clara e uma capacidade aguçada de se comunicar. Sabe, uma das coisas que digo a OS estudantes quando estou tentando ensiná-los a escrever, porque ninguém nunca lhes diz por que devem aprender a escrever. É como se você aprendesse a escrever para poder pensar. E você aprende a pensar para que o mundo não te trate de forma mais severa do que absolutamente precisa. E isso não é brincadeira. Sabe, e se você é uma pessoa que já viveu um pouco, você percebe rapidamente que as pessoas que afiam seus argumentos corretamente e conseguem articular sua posição e defendê-la são sempre as pessoas mais bem-sucedidas e cativantes e que mudam a forma como as estruturas funcionam e também ajudam as coisas a continuarem no caminho correto quando estão seguindo o caminho correto. Não é brincadeira ser articulado e ter a capacidade de pensar. Não há nada mais poderoso do que isso. Você